A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje Dia Internacional das Mulheres, quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas que me escutam, que vocês possam ficar perseverantes e presentes na palavra do Senhor, apegadas cada vez mais, que possamos ser mulheres cristãs, mulheres de referência nesse mundo perdido. A palavra de hoje, ela está em 1 Samuel, capítulo 1:17, que diz assim: Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Essa palavra foi dita pelo profeta Eli a Ana, uma mulher de referência para nós, uma mulher comum, simples, mas que também passava por uma grande tribulação. A história nos diz que Ana, ela viveu por volta de 1100 anos antes de Cristo. E ela já foi apresentada na sua vida adulta, casada com Eucana, um grande homem, um homem que a amava, tratava muito bem. Ana, ela vivia numa sociedade totalmente patriarcal, machista, cuja função da mulher era se desenvolver, casar e ter filhos. A principal função da mulher naquela sociedade era gerar. E ela, a Bíblia nos diz que ela era estéril. Naquela época, a poligamia na sociedade de Israel, ela era aceitável. E Eucana, por mais que ele a amava, como ele não podia ter filhos, e era primordial para os homens deixar a sua descendência, se viu na obrigação de casar com outra mulher. E ele casou com uma mulher com muito mau caráter, chamada Penina. A história diz que Penina, ela gerou vários filhos, e ela vivia na mesma casa que Ana, e a tratava como uma verdadeira inimiga. Ana, além da dor que sentia por não ter filhos, por não poder ser mãe, ela era pressionada por Penina o dia todo. Penina tacava na cara de Ana o tempo todo que ela não podia ter filhos. Ana, quando ela é apresentada para nós, ela encontrava-se muito desanimada, muito triste, num estado quase que depressivo, pois o próprio Eucana via que nela não tinha mais alegria. Certa vez, ela indo para Siló para poder prestar o seu holocausto, participar da festa judaica, ela, diante do templo, na tenda que representava onde estava guardado a Arca da Aliança, que representava a figura de Deus, ela se ajoelhou no momento de extrema entrega ao Senhor, dividiu com o Senhor toda a sua tristeza, toda a sua angústia. A palavra diz que ela mexia os lábios, que ela balbuciava, que o seu espírito gemia. O profeta Eli, vendo aquela cena, começou até a achar que Ana poderia estar embriagada. Mas o fato era que Ana estava embriagada de tanta tristeza. E ela dividiu com o profeta Eli que ela se tratava de uma mulher amargurada, de uma mulher que precisava de um grande milagre. E nesse momento, Eli, entendendo a grande dor que ela sentia, disse para ela: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o seu pedido. A palavra nos diz que a partir daquela hora, Ana, ela se revestiu de uma força e que 1 ano depois ela viveu o milagre dela. Ela recebeu o milagre dela e ela conseguiu gerar um grande homem de Deus. Na sua oração, Ana, diante daquela dor, ela foi motivada a dizer para o Senhor que se o Senhor concedesse o pedido dela, ela entregaria, ela daria o seu filho totalmente para Deus. E Deus fez ele um grande homem, um profeta. É interessante ressaltar que Ana era uma mulher comum, uma mulher que talvez para ela não se sentia importante, mas Deus sempre viu Ana
como uma mulher que poderia gerar um milagre que não mudaria somente a vida dela e da família dela, como toda a nação de Israel. A nação de Israel, naquele momento, passava por grande turbulência, passava por crise interna e por crise externa. Internamente, eles ainda não viviam monarquia, ele era liderado por Deus, através de homens levantados por Deus. O sacerdócio havia uma grande influência política naquela época e estava totalmente corrompido. Os filhos de Eli, eles eram Hofni e Finéias, eram 2 sacerdotes totalmente corruptos, que roubava, praticava grandes iniquidades. E Deus, nesse momento, ele sabia que o que Israel precisava era de uma mudança em todos os âmbitos. Eles também estavam passando por uma crise externa, pois era uma época que Israel vivia ameaçado de invasão das nações vizinhas. Israel, no momento de desgoverno, ele precisava de uma mudança. Ana sofria há muitos anos querendo ter filhos e nunca conseguia gerar. E Deus, através da vida de Ana, fez nascer o homem que era um divisor, que foi um divisor de águas na vida da nação de Israel. Para Ana, ela somente precisava dar descendência para os filhos, para o seu marido, mas para Deus, ela poderia gerar algo que mudaria a vida de toda uma nação. Olha como é profunda essa história, irmãos. Muitas vezes nós estamos com uma dificuldade que parece que Deus fechou os olhos para nós, parece que Deus esqueceu de nós, mas para Deus, Ele sabe que existe um momento certo dele se levantar a nosso favor. Talvez o milagre que você espera, você acha que vai trazer benefício apenas para você e para o seu lar. Mas o milagre que Deus quer fazer na sua vida pode mudar toda a vida de várias pessoas ao seu redor. Nós precisamos aprender, assim como Ana, a alinhar o nosso propósito ao propósito do Senhor. Pois naquele momento daquela oração, Ana somente não pediu um milagre para ela, mas falou para o Senhor que se ele concedesse aquele milagre, ela devolveria o milagre para Deus, pois ela fez o propósito de doar a vida de Samuel para o sacerdócio. E Deus recebeu. Como é importante nós alinharmos os propósitos, as bênçãos que nós queremos, à vontade de Deus. Precisamos saber orar com perseverança, com fé. Talvez, se Samuel tivesse nascido anos antes, o propósito e a motivação de Ana talvez seria totalmente diferente. Talvez, movida por uma ira, pela sua tristeza, ela poderia ficar se sentindo revoltada, rebelde e se utilizar do filho até para tacar na cara como vingança de Penina e Eucana. Vocês estão vendo que eu também sou capaz de gerar filhos. Mas Deus, ele não está envolvido em motivações erradas. Ana, nós não sabemos qual foi o processo dessa dor, tudo que ela precisou evoluir no momento da dor. Mas o fato é que diante da sua oração, nós percebemos uma evolução, um alinhamento da sua vontade com a vontade do Senhor. Muitas vezes, Deus, ele deixa a gente ficar nesse processo de dor, nesse processo de aprendizado, sem nós conseguirmos alcançar a nossa bênção, pois as motivações que acabam nos movendo são motivações erradas. Motivações de vingança, motivações que podem trazer grande prejuízo para a vida de nós e das pessoas ao nosso redor. Saiba que se você está vivendo um processo que você parece até pensar que Deus esqueceu de você, Deus está trabalhando na tua vida, no oculto, no seu profundo,
para que você compreenda, saiba interpretar o que está acontecendo, saiba receber de fato o que Ele vai te dar. Deus, Ele nos prepara para as coisas boas e para as coisas ruins que vivemos. Ana, ela é um exemplo para nós de perseverança, de persistência e de alinhamento a Deus, de saber valorizar, de saber nos ensinar que nós, nos nossos momentos difíceis, o único que precisamos dividir os nossos problemas é Deus. Ana, em nenhum momento, ela ficou reclamando para Penina ou ficou reclamando para o Eucana. Ela levou o problema dela para aquele que era capaz de resolver, que era o Deus de Israel, o grande Deus, que é o mesmo Deus que nós servimos e que Ele não mudou. Ele é o Deus poderoso que mudou a vida de Ana e de Israel naquele momento. E é o mesmo Deus que é capaz de mudar a nossa história nesse momento. Eu convido cada um dos meus ouvintes hoje a colocar, a dividir o seu problema com o homem dos milagres, com Jesus, que é o que vai ser capaz de mudar a nossa vida e alinhar o nosso propósito ao propósito dele. A meditação de hoje diz: caminhe sobre a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos desanimamos. Ana, ela é uma grande referência para não desanimar. Talvez se Ana não tivesse desanimado e deixado de orar sobre aquilo que ela queria, ela talvez não tivesse vivido o melhor de Deus para a vida dela. Precisamos persistir e viver diante daquele que é capaz de realmente fazer algo por nós. Não desista, não desanime. Se você está desanimado hoje, fala para Deus, comece a agradecer para Deus tudo que você já viveu de bom e pede para Ele, assim como Ele fez com Ana, mudar a sua história também. Deus, Ele é grandioso, Deus, Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer grandes coisas por nós e por todos aqueles que estão ao nosso redor. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Marcos 10 e eu quero dividir uma meditação do Senhor Jesus, uma doutrina do Senhor Jesus, que hoje em dia está sendo esquecida por tantas famílias. A mensagem está em Marcos 10, de 1 a 9, que diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus, ele está dizendo aqui sobre o divórcio. Nós sabemos que como aumentou o número de divórcios na sociedade atual, como as pessoas estão desanimadas com o casamento, como as mulheres e os homens não estão mais tolerando viver as dificuldades juntos. Sabemos nós que o casamento não é fácil, que é muito difícil se manter casado, principalmente nos dias atuais. Cada vez mais, homens e mulheres são mais exigentes, homens e mulheres são menos misericordiosos, têm menos compaixão e não quer mais viver a dor um do outro. Nós precisamos lembrar que o princípio do casamento é a união
e que muitas vezes viver junto é viver o problema do outro, viver as dificuldades do outro. Jesus, ele diz que Moisés, ele concedeu sim o direito de divórcio, mas por conta da dureza do coração. Nós precisamos resgatar o princípio cristão do casamento e tentar lidar com as dificuldades, nunca pensando em separação. Quando eu falo contra o divórcio, assim como Jesus nos ensina, eu não estou falando de crimes, de homens que batem em mulheres e mulheres também que agridem e batem em homens. Eu não estou falando de adultério, eu estou falando dos problemas do dia a dia que são a maioria das causas do divórcio. A maioria de causas de divórcio não são por critérios que realmente Deus aprova, como agressão, como adultério. A maioria é por incompatibilidade de gênios, por egoísmo, por falta de amor ao próximo. Nós cristãos, nós temos que pôr os preceitos cristãos dentro do nosso casamento. Jesus, ele não ensina só nós amarmos o próximo. Jesus, ele nos ensina também a amar o nosso inimigo. E quando nós entendemos que nós temos que amar o nosso inimigo e trazer isso para dentro do nosso casamento, nós compreendemos que mesmo naquele momento de dor, que talvez a sua mulher te despreza, o seu marido te despreza, você tem que perdoar e amá-lo. Quando vivemos esse preceito, não há espaço para separação e divórcio dentro do lar. O que muitas vezes nós precisamos ter pelo nosso marido ou pela nossa esposa é compaixão, é misericórdia, é perdão e amar o próximo acima de todas as coisas. Se isso passa a reger o seu relacionamento, o seu casamento jamais acabará. Nós cristãos precisamos resgatar os princípios de Deus para o casamento e saber que o casamento foi a primeira e principal instituição criada por Deus e Ele colocou como obrigação para o homem e a mulher, dizendo que nós tornamos uma só carne. Não desanime do seu marido, não desanime com a sua esposa, não desista do seu casamento. Honre o que Deus pede para nós honrarmos. Agradeça a Deus pelo marido e pela esposa que você tem ao seu lado. Que mesmo que você está passando por momentos difíceis, mesmo que você vê grandes defeitos que te perturbem, saiba que você também tem os seus defeitos que gera grande perturbação para o seu cônjuge. Precisamos amar mais o próximo, precisamos amar mais a nossa esposa, o seu marido. Que Deus ilumine, que Deus te guie e que te dê força, que você consiga, que eu e você sejamos capazes de viver os ensinamentos de Jesus dentro do nosso casamento. A meditação de hoje foi tremenda. Que Deus abençoe a vida de cada um, que possamos manter firmes na doutrina de Jesus, que possamos nos inspirar em mulheres como Ana e que Deus conceda o pedido de cada um de vocês. Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.